Olá pessoal, bem-vindos para mais uma videoaula com o professor Gustavo sobre conversões de tipos em Java. Nós vamos utilizar a IDE NetBeans 7.1, onde vamos fazer algumas conversões entre tipos de string e tipos numéricos, de string para inteiros e para números de ponto flutuantes, variáveis do tipo double. Então vamos criar um novo projeto, um projeto Java, aplicativo Java, clicar em próximo, vamos colocar aqui o nome aqui, ó, converte tipos, vamos clicar em finalizar. A nossa classe já foi criada. Repare que o NetBeans colocou os comentários. Os comentários são muito úteis no código, mas aqui, para que a gente tenha um campo de visão melhor, eu vou apagá-los. Lembrando que o NetBeans tem uma opção para criar as classes sem comentários, se assim você quiser. Bom, temos uma classe criada, aqui a definição do pacote, criada automaticamente, a declaração da classe. Repare que ela tem o nome aqui, o converte tipos, o nome que foi dado ao projeto. E já vem aqui na linha 7 com o método main declarado. Bom, a conversão de tipos, ela é muito importante e muito utilizada em programação. Existem várias ocasiões que nós precisamos converter, por exemplo, dados, informações que estão em formato de texto, em formato string, em numéricos. Um caso muito comum é quando você tem uma aplicação em Java desktop rodando com Swing e você quer recuperar informações, por exemplo, o preço de um produto da tela. Essa informação, ela por padrão vem no formato de string, então temos que fazer a conversão para o tipo adequado. Por exemplo, vamos criar uma variável string. Vamos dar o nome para essa variável de preço. Preço, né? Eu não vou usar C cedilha, eu vou deixar preco. Só que eu vou botar str aqui para marcar que é uma variável string. E vou colocar aqui, por exemplo, 9,99. A variável está declarada no formato string. Mas, por exemplo, se eu quiser somar, eu não tenho como fazer a operação matemática corretamente, né? Se eu olho que, vamos ver o que acontece se eu adicionar um número a essa string. Vamos botar aqui, ó, preço str. Vamos botar que ela recebe ela mesma mais 1. O que será que acontece? Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ah, tudo bem, ó. Ele já não está aceitando a conversão, a operação. Mas vamos fazer dessa forma. O valor atribuído nunca é utilizado. Ok, vamos lá, vamos rodar o programinha. Opa, vamos botar uma linha aqui para impressão do valor. String system.out.println. Vamos colocar a variável ali. E vamos ver o que vai sair aqui embaixo na saída padrão. Executar arquivo. Repare, olha aqui, ficou 9.991. Por que isso aconteceu? Porque o operador mais, quando opera em cima de informações do tipo string, como é o caso desse 9,99, mas esse 1, ó, que está entre aspas, acaba juntando, concatenando as strings. Bom, mas o que eu tenho que fazer? Eu teria que criar uma variável do tipo double, por exemplo, ou float. Ó, float preço. Dentro dessa variável preço, eu devo fazer a conversão. Então, o que está dentro da variável preço str deve vir para dentro da variável preço, aqui de baixo, convertido. O que eu posso fazer? Bom, para converter para float, eu posso usar a classe
float com o método parseFloat. Aqui dentro dos parênteses, no argumento, eu passo aquela variável lá de cima. E então agora, olha, eu vou imprimir as duas variáveis para você ver que elas têm exatamente a mesma informação, porém tipos de dados diferentes. Essa aqui, ó, da linha 13 está em formato string e essa aqui, ó, na linha 15 está em formato float. Vamos mandar rodar, ó, executar o arquivo e vejamos aqui embaixo, olha, aparentemente é a mesma coisa, né? 9.99 e 9.99. Bom, mas se agora eu somar uma unidade a essa variável float, ó, preço, recebe preço, mais um. Eu estou usando aqui a sintaxe comum, né? Não estou usando a sintaxe simplificada para o incremento, para que fique mais simples. Vamos rodar novamente, eu vou apertar aqui o Shift F6 e vejamos, olha, 9,99 quando eu imprimir a variável string. E aqui, ó, adicionando 1, eu tenho 10,99. Então, quando nós precisamos fazer operações matemáticas utilizando dados numéricos, se a fonte de informação vier como string, nós precisamos fazer a conversão. Bom, vamos ver um outro caso. Vamos tirar aqui, ó, essas variáveis aqui. Eu vou usar agora um outro caso. Vamos deixar aqui esse exemplo aqui. Vamos imaginar uma variável de número inteiro, idade. Imagine que eu receba, por exemplo, idade str da minha tela, uma idade em formato string. O usuário digitou lá que ele tinha 30 anos, conforme a linha 17. Só que eu preciso converter essa informação para número inteiro, para uma variável int. Vamos declarar a variável int idade. Eu preciso colocar aqui dentro desta variável, aqui onde estou selecionando com o mouse, a informação, mas se eu fizer a atribuição direta, ó, idade str, ele vai reclamar. Vou botar o mouse aqui em cima, ele subiu de vermelho e está falando ali, ó, incompatible types, que é requerido inteiro, mas ele encontrou um string. Ou seja, eu tenho aqui à esquerda do sinal de atribuição, que é o sinal igual, um inteiro, e aqui à direita da atribuição eu tenho um string. E isso não funciona. O sistema nem aceita rodar. Então nós devemos fazer a conversão de string para inteiro. Para isso usar a classe integer. Integer, ponto. Aqui eu esqueci um n, ó. Vamos apagar para ficar mais claro. Integer, ponto. ParseInt. E aqui a gente coloca idade str. Olha, então aqui dentro do parênteses, como argumento deste método parseInt da classe integer, ele recebe a string que tem a informação no formato de texto. Vamos imprimir essa variável numérica. E agora nós temos a variável idade, executar arquivo, em formato inteiro. E aqui nós temos 9,90 em formato string, 9,90 em formato float e 30 em formato int. Como a gente pode ver aqui, ó, no código. Então essa linha aqui, ó, 19, ela faz a conversão de uma string em inteiro. Se eu colocasse diretamente aqui, ó, um valor qualquer aqui, por exemplo, ó, 18, ele vai fazer a conversão, ele vai botar lá na série padrão já o valor, atribui diretamente a variável idade, ó, 18, né? Mas acontece, por organização, a gente costuma atribuir o valor em string em uma variável, para que tenha um código mais organizado. E então depois a gente faz a conversão da variável em string
para uma variável em inteiro, em float ou em double. Nada impede que você faça a conversão direta, mas se você manter variáveis para strings, você vai ter uma boa organização do seu código. Nós temos ainda a conversão de forma bem similar da double. Por exemplo, se eu quisesse converter essa string aqui, ó, preço str em double. Double é um número de pontos flutuantes, só que tem a capacidade maior do que o float. É interessante dar uma estudada nos tipos de dados que a linguagem de programação que você está utilizando oferece e qual a capacidade que esses tipos de dados aguentam, qual o tamanho do número que cabe, por exemplo, no inteiro, quantas vírgulas eu posso ter o número com quantas vírgulas dentro da variável float, e assim você vai entendendo qual o tipo mais adequado para cada situação que você vai utilizar. Vamos então criar uma variável tipo double. Aqui vamos chamar de, como já tem a variável criada lá em cima, preço, vamos chamar aqui o preço 2. Só para exemplo, a conversão para double é através da classe double, o método parse double. E vamos colocar aqui, ó, preço str. Aqui na linha 23 nós já temos a conversão feita de string para double. Aqui dentro da variável preço 2, eu tenho, deixa eu pegar essa linha aqui e colar aqui. Vamos imprimir a variável preço 2, então deixa eu rodar o programinha, executar arquivo. Tá aqui, ó, a conversão feita para double. Eu vou dar uma limpada aqui nesse código para deixar só as linhas das conversões. Opa, peguei uma linha a mais. Tira as impressões. Vamos ver aqui agora o que a gente tem. Ó, eu tenho aqui, ó, uma variável string que foi convertida aqui, ó, para uma variável float e depois para a variável double. E tem aqui uma variável string que foi convertida para uma variável em inteiro. As conversões, como eu disse no início, é um assunto muito importante na programação e nós devemos ter muita atenção para abordar esse assunto em nossos programas, porque devemos ter atenção se quando fizer a conversão nós teremos perda de informação. Lembramos ainda que quando convertemos uma variável que está em string para tipos numéricos, dentro dessa variável string deve conter apenas números. No caso, se você for converter string para float ou double, pode ter o ponto, né, que separa as decimais. Se eu botar aqui, por exemplo, 30A, vai dar um erro. Ó, vamos executar o arquivo. Ele vai dar um erro. Ó, tá aqui, ó, o nome do erro, ó, java.lang number format exception. Olha lá, tá falando que a string 30A não tem como ser convertida em um número. Então nós devemos ter certeza de que a string tem a informação capaz de ser convertida em número. Bom, essa é uma videoaula, nós finalizamos aqui. Espero que tenha sido útil. Um abraço e até a próxima.